as coisas, né? É diferente. Eu acho que o Vitor Pereira, até pela competência que tem, ele merecia formar um trabalho. Vamos ver como as coisas vão ser de dezembro para frente. Se sou ele, eu pensava seriamente em ir embora. Se não me dão uma perspectiva, é uma diferença, um elenco que você forma, inclusive você forma, eu quero jogadores com essas características, e um elenco que você recebe e que foi remendado, foi reformado. A gente falou disso aí, a casa ia cair, teve que ficar emendando. Na época eu até fazia a comparação, eu não sei como salvar uma padaria da falência, mas eu tenho uma certeza, não é deixando de comprar farinha e deixando de fazer pão. O Corinthians precisava de farinha, precisava continuar fazendo pão. Se a temporada não foi ganha tecnicamente, pelo menos sobreviveu até financeiramente, teve uma mobilização com a torcida, em Libertadores, em Copa do Brasil, seja onde for, mesmo no Campeonato Brasileiro, em G4, talvez não tivesse essa movimentação. Estou falando em termos financeiros. Houve uma participação do Corinthians em Libertadores, houve um jogo com o Flamengo ontem, com o estádio lotado, que não haveria se o time fosse ruim. Então, não chegou lá, como o Breler falou, no auge. Eu acho que nem poderia com esses jogadores. Tem muitos senões físicos, senões de idade. Foi o que deu para fazer naquele momento. E não é um time montado para o futuro, não é isso. Foi para um presente que até agora não se consolidou, dificilmente vai se consolidar com o título. E qual era a chance desse Corinthians fazer frente ao Flamengo? Contar com todo mundo, ter todo mundo à disposição, colocar o seu melhor. O Celso até fala, o Corinthians não tem um jogador como o Arrascaeta. Até tem. William, Renato Augusto, não iguais. Mas não é, né? Mas, não é. Não está rendendo isso. Nenhum deles rendeu isso. Mas são jogadores que, em tese... Eles poderiam dar uma equilibrada. Podem ser armadores desse time. Fazer Renato Augusto, né? William. Só que esses caras não jogam. Esse é o grande problema do Corinthians. Ano passado, quando a gente falava do quarteto, ali, Roger Guedes, Juliano, William, Renato Augusto... E depois Paulinho. Nenhum desses caras começou jogando. Nenhum deles. Renato Augusto e William desfalques, Juliano e Roger Guedes no banco, e aí os que chegam depois, Paulinho e Maicon, o Paulinho tá machucado, o Maicon se machuca no começo da partida. Então são 6 jogadores que pesam demais em qualquer estratégia, em qualquer plano de jogo de treinador. E, para mim, o custo-benefício dos medalhões do Corinthians não está compensando. Esse é um grande ponto. O Corinthians investiu muito alto para trazer esses caras, e não tem rendido ou técnica ou fisicamente. O William, por exemplo, para mim, quando ele joga, ele muda o jeito, a maneira de jogar do Corinthians. O Corinthians tem mais recurso, tem mais repertório, por mais que não seja esse jogador que tenha grandes números de assistência, de gols, é um jogador que arma a equipe. E quando ele não pode jogar, há um deserto técnico. O Corinthians tem muita dificuldade de armar. Então, por ter investido tanta grana nesses caras, o Corinthians tem colhido muito pouco. O treinador tem sofrido para escalar a equipe ainda. Então eu vejo que nesse aspecto, onde o Corinthians poderia fazer frente e ainda assim não ficaria no mesmo patamar do Flamengo, não consegue, porque não tem esses jogadores à disposição. Então a diferença técnica, hoje, com jogadores que cada técnico tem à disposição, que podem escalar, há um abismo técnico entre Flamengo e Corinthians. Um abismo que financeiramente não é tão grande assim, mas por causa desses jogadores que o Corinthians contratou e não consegue contar, isso tem feito muita diferença em campo e no trabalho do treinador. O grande problema é que o Fábio Santos não tem a idade do Piton. O Fábio Santos está desgastado e alguém aí tem que esticar o elástico sempre nesse elenco do Corinthians, sempre. Essa questão dos medalhões não jogarem, os medalhões só estão aí porque tem sempre alguma coisa. Ou é a condição física, ou é a idade deles. É por isso que eles estão no Corinthians. Você está falando do Fábio Santos, professor? Mas é a mesma coisa em relação ao William, ao Renato Augusto, a idade. Se o William estivesse no seu apogeu físico e técnico, ele estava brilhando no Chelsea. Ele não estava no Corinthians. Então, mas peraí, não, tudo bem, eu concordo, mas o Ronaldinho Gaúcho estava longe do apogeu físico e técnico, tanto que a Europa não o quis mais. Ele veio aqui e brilhou no Atlético Mineiro. O Ronaldo estava longe do apogeu físico e técnico, veio aqui, arrebentou no Corinthians. O Vidal está longe do apogeu físico e técnico, tanto que o Inter de Milão não quis mais, e está aí para, de repente, brilhar. O Seedorf estava longe do apogeu físico e técnico, jogou muito no Botafogo. Então o William pode jogar mais no Corinthians, professor. Dá o chamado caldo. Concorda ou não? Né? Eu acho que o William, eu concordo com essa história de que num deserto de homens e ideias, ele é alguma coisa. Mas ele é menos do que deveria oferecer.
Ele tinha que fazer mais gol, ele tinha que dar mais assistência. Com certeza, concordo. Ele é um cara num nível assim que a gente fala, vai sobrar no futebol brasileiro. Que a gente falou isso, por exemplo, do Hulk. E o Hulk veio e sobrou. Falou do Daniel Alves. O Daniel Alves veio e não sobrou. Celso, isso... Olha, o próprio Gabigol, professor, se a gente comparar o Gabigol e o William, tá? Que personagens de Flamengo e Corinthians, que a gente está falando, Gabigol e William. O William jogou 2 Copas do Mundo. O William jogou no futebol europeu, em alto nível, na Premier League, na Rússia. O Gabigol não conseguiu jogar em Portugal, não conseguiu jogar na Itália, não jogou Copa do Mundo. Olha a diferença, o que o Gabigol rende nesse time do Flamengo e o que o William tá rendendo no Corinthians. O Gabigol é bem mais jovem e não tem essa questão física envolvendo o Gabigol. Mas isso se aplica ao Renato Augusto também, porque quando esteve à disposição, não estava machucado, o Renato Augusto não estava jogando nada. Não estava bem. Menos o Paulinho também não estava bem. Mas ele fez mais o Renato Augusto que o William. São jogadores que estão 7 anos. O Renato Augusto não fez mais que o William no Corinthians? Aquele início do Renato Augusto, lembra? Fazendo gol toda hora. Momento muito, né? É que o Paulinho meio que simboliza, né, um jogador que deu equilíbrio a uma campanha histórica, né? A um time histórico, né? Acho que o Paulinho tem uma relação de impacto com o corintiano maior que o Renato Augusto. Embora o Renato Augusto, em 2015, tenha feito um campeonato brilhante. Houve até na época uma discussão, quem foi o craque do brasileiro, ele ou o Jadson, né? Os dois dividindo ali. Renaldson. Renaldson. Agora, eu acho que o Renato Augusto foi o craque do brasileiro, foi o auge técnico dele, ele estava com 27 anos, dizem que a idade onde o jogador está, né, na sua plenitude. 2015, né? 2015. Não, aí ele então, assim, jogou demais. 7 anos depois, querer que o Renato Augusto faça a mesma coisa, não dá. 7 anos depois, e algumas temporadas de desserviço ao futebol jogando na China. Porque o jogador que vai jogar na China, ele, em termos globais, ele vai perder em relação à percepção de valor no mercado. Foi na China. Além do uma exceção? O Hulk é privilegiado fisicamente. Ele é uma exceção. E o Renato Augusto, ele tem um histórico de problemas físicos na carreira inteira. Inclusive, antes desse brilho no Corinthians, 2015 ele teve problemas. Vinha de problemas físicos. Sinceramente, falar em Renato Augusto agora, eu acho um chororô que pouco acrescenta, porque Renato Augusto já não vem jogando no Corinthians há muito tempo. Então isso aí quer dizer que a diretoria errou, então? Porque quando foram contratados Paulinho, Renato Augusto, William, etc., né, Juliano e depois Roger Guedes, ao mesmo tempo em que houve um entusiasmo, muita gente falou, o Corinthians também tá ficando com um time muito veterano. Caro, veterano, tarará. Houve entusiasmo, mas houve também muita gente falando, olha, a realidade, pode ser que dê certo, pode ser que não. Então tá provado que foi, de repente, um passo errado da diretoria do Corinthians? Não, é um risco calculado. Um time montado assim, é um time montado ou para resolver, você não está montando esse time para o futuro. Isso todo mundo sabia, que esse time não é para o futuro. Esse time, primeiro, ele veio salvar a pátria de um time que era muito ruim, muito fraco. Se a gente fala que o Corinthians não tem de onde tirar hoje, imagina se não tivessem vindo esses caras. Estava aí disputando Série B, o rebaixamento, como o próprio técnico falou. Eu acho mais palpável de tudo isso a gente cobrar, por exemplo, do Juliano. Esse sim, esse vem jogando, esse é o único armador que tem hoje no time, o único meio-campista ali, o único meia, é ele. E já teve as chances, até pela ausência do Renato Augusto, e nunca cumpriu. O Juliano, sim. Eu acho que é de quem a gente pode jogar ali o holofote, o foco, falar assim, não rendeu. Agora os demais nem jogando estão. Ficar falando em Renato Augusto como se ele tivesse faltado só nesse jogo com o Flamengo, é falácia. O Corinthians já não conta com ele há muito tempo. Renato está muito mal. O William não está bem o suficiente. Paulinho se machucou. Mas eu não consigo dizer hoje, Abel, é fácil dizer isso hoje, né? Eu não consigo dizer que o movimento foi ruim do Corinthians, não. Mesmo com todo o impacto econômico. Porque a percepção de cenário para o corintiano na época qual era? Se não trouxer jogadores de qualidade, cai. Era o que todo mundo dizia. Esse time do Silvinho, cai. Ou não? Sim. O Corinthians classificou para a Libertadores. Classificou para a Libertadores. Mas na época em que eles foram contratados, havia uma certeza que, sabe-se lá baseada em quê, pairava sobre o céu, né, da Neoquímica Arena, do Parque São Jorge, de que se não fizesse isso, o Corinthians ia ser um fracasso total absoluto. Foi a solução encontrada, em nome de uma necessidade que o futebol brasileiro impõe às grandes marcas, que é estarem sempre jogando Libertadores, jogando a primeira divisão. Então, os dirigentes acabam fazendo aquilo que eles podem fazer, às vezes não devem, mas podem, para evitar que o pior aconteça. Mas, na verdade, o Corinthians, claro, melhorou,
com a contratação desses jogadores, mas o impacto deles foi pequeno. Eles melhoram, mas não mudam o Corinthians de patamar. Eles dão um primeiro passo, que é de tornar o Corinthians um pouco mais competitivo, mas o protagonismo do time está em outros jogadores. Continua no Cássio, continua salvando o time, ainda é o Fagner, que é muito regular, o Duqueiroz, que subiu muito de produção e se tornou um pilar do meio-campo, o Mantuan, que antes de... A fase do Corinthians, desculpa te interromper, mas completando o que você está falando, teve muito de futebol de garoto. É isso. Teve João Vitor, teve Raul Gustavo, teve Duqueiroz, teve Adson, teve Mantuan, que foi embora. Eu entendo o torcedor do Corinthians que começa a olhar o trabalho do Vitor Pereira com outros olhos, depois de um 2-0 para o Atlético Goianiense, depois de perder para o Flamengo em casa, mas ainda assim, esse treinador está tirando leite de pedra diante das condições e diante do desempenho dos principais atletas. Fala, fiel. Qual desses medalhões foi o pior investimento do Corinthians? William, Renato Augusto, Paulinho ou Juliano? Comente aí. Vou deixar os créditos da programação da ESPN Brasil aqui na descrição. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!